Bem, pessoal, Elcio Freire é um amigo lá do Natal. A gente veio passar vários finais de semana aqui com ele. Esse foi um desses. E aí eu peguei ele aqui para poder fazer um vídeo. Elcio é um executivo aqui de uma empresa americana. Já conhece os Estados Unidos há muitos anos, já viveu aqui em outras épocas. Então tem muita experiência comercial e como residente aqui nos Estados Unidos. E Elcio é um conterrâneo lá de Natal, a gente é muito amigo de muitos anos. Eu pedi para ele dar uma colher de chá aqui para o nosso canal e falar sobre a experiência dele, que ele está aqui numa condição super especial, um visto maravilhoso, que é o visto H1B. E diga aí, Elcio, pra gente, como é que funciona, como é que se tira um visto, como é que se aplica um visto H1B? Como é que foi sua experiência nisso aí? Anderson, primeiro é um prazer estar participando do seu canal e sendo entrevistado. Não sou nem uma fração disso que você está falando, mas é uma honra muito grande estar aqui com você. Antes, o H1B ele é um visto, basicamente é um visto de trabalho temporário qualificado. É um visto que ele tem uma validade de 3 anos, renovável por mais 3, por uma opção da empresa que ele contrata. É um visto que ele requer que você seja convidado para uma empresa para assumir uma função executiva ou de trabalho qualificado aqui nos Estados Unidos. Então, o H1B ele não é aquele visto que você mesmo pode aplicar. Só a empresa interessada no seu perfil pode fazer o requerimento, aplicar, então, né? Então a empresa, operacionalmente, quem faz a aplicação é a própria empresa? Obrigatoriamente é a empresa que aplica. Você não tem controle sobre o processo, então a sua parte no processo de aplicação do H1B é basicamente o fornecimento da documentação no que lhe diz respeito, para que a empresa possa justificar a solicitação. Então, o primeiro passo, tentando relembrar aqui o processo, o primeiro passo que a gente tem que passar é que a empresa ela vai ter que conseguir justificar que ela precisa de um estrangeiro para ocupar uma função, ou seja, que o mercado de profissionais aqui dos Estados Unidos não tem esse profissional com ampla disponibilidade para aquela vaga que a empresa está precisando ocupar. Então ela precisa ter essa vaga e ela precisa validar uma vaga para um estrangeiro, tá? Que é um processo junto ao Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é o equivalente no Brasil ao Ministério do Trabalho, que se chama o DOL, Department of Labor, e o Departamento de Trabalho ele vai atestar que aquela vaga pode ser ocupada por um estrangeiro, porque a demanda é maior que a oferta de profissionais para aquela função, e ele baseado numa média salarial que o Departamento de Trabalho coleta e define o trabalho dos Estados Unidos. Então ela vai definir, olha, para aquele cargo que a empresa X está querendo contratar, o salário mínimo que você pode pagar para contratar um estrangeiro é de 20, 50, 100, 200 mil dólares por ano, quanto seja o salário, de forma que esse profissional não seja predatório para um profissional americano que queira concorrer à mesma vaga com aquele mesmo nível de qualificação. E quanto tempo leva esse processo? E aonde você aguarda esse processo? Já é aqui nos Estados Unidos ou no país de origem? Eu diria que até acho que quem está assistindo deve estar considerando vir morar aqui nos Estados Unidos e é todo um projeto, né? Do jeito que quem vai fazer um concurso público, por exemplo, ele tem que se preparar para fazer o concurso, vai passar um tempo estudando, vai fazer um cursinho, etc e tal. No caso de quem vai ter um H1B, eu acho que normalmente essa pessoa vai estar trabalhando no Brasil, né? Até para ser mais desejada por uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, eu diria que o primeiro passo é você identificar qual é a empresa que está disposta a fazer o sponsorship, que é o patrocínio. Sim. A empresa que está disposta em abrir esse processo para você. Então, você tem que encontrar primeiro um emprego, uma vaga, que case com a sua qualificação, levando em consideração... E com o interesse da empresa. Sim. E levando em consideração, Anderson, que a sua qualificação é única para o que a empresa precisa. Por quê? Porque ou a empresa tem uma vaga que ela aprovou para a contratação do estrangeiro e ela vai adaptar essa vaga a um candidato, ou ela tem um candidato que ela já, de certa maneira, identificou no mercado e ela vai dar entrada no processo justamente com as características desse candidato
contanto que esse candidato case com a vaga. E quanto tempo leva isso? Esse processo ele pode demorar em torno de 1 ano, porque o H1B, salvo alguma mudança de processo que eu acho que não houve, o processo ele tem que ser dado entrada até a primeira semana de abril. Normalmente as vagas do H1B se esgotam nos 3 ou 4 primeiros dias do mês de abril. E uma vez aprovado esse processo, se ele não tiver nenhuma ressalva, nenhuma verificação, você recebe a resposta, salvo engano, em torno de maio, tá? Mas você só pode começar oficialmente a trabalhar no dia 1º de outubro. Tá? Então você pode chegar um pouco antes aqui nos Estados Unidos para preparar a sua vida, sua casa, etc. Há controvérsias, porque na verdade o visto H1B, Anderson, se eu não me engano, ele exige que você só chegue até, no mínimo, 1 mês antes, aliás, o mais próximo da data de início que você pode chegar, se eu não me engano, é 1 mês antes da data do início de vigência do seu período de trabalho. Que é suficiente para preparar para procurar uma casa, um espaço. Exato. Existem algumas formas de você entrar que são, inclusive, em consulta a uma advogada, ela esclareceu que não são formas precárias, não, mas são formas legais. Você pode entrar com um visto de turista, por exemplo, um B2, né, que é o visto, aliás, B1, que é o visto de turista. Perdão, B2, B1 é de negócio. Você pode entrar com o visto B2 de turista e ficar aqui alguns meses antes, mas ou você vai ter que dar uma entrada num processo que normalmente é caro e gera ansiedade, porque você vai mandar o processo e vai ficar num limbo imigratório até você receber a resposta. Você pode dar entrada numa mudança de status, né? Que você pede para mudar do B2 para um H1B. A outra forma é você sair dos Estados Unidos, por exemplo, você pode ir ao Brasil, pode ir às Bahamas, contanto que não seja do navio, tem essa informação importante. Interessante. E reentrar nos Estados Unidos já declarando o H1B, você já vai estar com o seu H1B no passaporte e aí você vem. Só um esclarecimento, o H1B é o visto, né? Uhum. Mas antes do H1B, na verdade, o que a empresa está aplicando é para sair um documento que ele declara que você está autorizado a obter esse visto. O visto H1B ele é obtido no mesmo consulado que um visto de turista para os Estados Unidos ou de negócios. Então você vai ter que ir no consulado, se você tiver família, você já vai levar a sua família para demonstrar que a sua família está indo com você. Eles vão lhe entrevistar, vão fazer mais perguntas do que fariam para um visto de turista e na verdade a sua família também recebe um visto chamado H4, a sua esposa e os seus filhos, que com esse visto eles têm direito, as crianças de estudar, enfim, ele na verdade permite que eles lhe acompanhem. Mas o visto H1B, não sei se você já vai perguntar isso, mas a principal, se tem um defeito H1B, primeiro é ser temporário, né? Ele é de 3 anos mais 3, apesar de que ao término dos primeiros 3 você pode requerer o green card, se a sua empresa quiser patrocinar outra vez para o segundo período. Mas o defeito que ele tem realmente é que a sua esposa não é permitida trabalhar. A sua esposa ou esposo, né? Então ele realmente só serve lá. A esposa ou esposo do H1B não tem direito a trabalhar. Não pode trabalhar legalmente, enfim, então fica é um visto que de certa maneira ele gera se você ver a literatura que tem sobre o visto H1B, um dos problemas, o H1B ele é provavelmente o visto mais emitido para trabalhadores nos Estados Unidos, porque as empresas do Vale do Silício todas contratam H1Bs da Índia, da China, programadores e qualificados, né? E o principal problema que existe no H1B, nessa questão imigratória, de legislação imigratória, é que o H1B ele gera certa insatisfação das pessoas, porque eles vêm com suas famílias e a esposa ou o esposo normalmente ficam insatisfeitos e ficam, se não encontrarem realmente muita coisa para fazer, estudos, etc., eles ficam desocupados. Outra pergunta é o seguinte, você com o H1B, já que foi a empresa que aplicou o visto para você, esse H1B te dá direito a trabalhar somente nessa empresa. E se nesse período de 3 anos, por interesse seu ou por interesse da empresa, o profissional, por exemplo, quiser sair da empresa, o visto para ali, não. O visto é cancelado ali? Como é? Não, o visto não é cancelado. Agora para você poder ter mobilidade entre empresas, porque
Porque o visto H1B, quando você recebe, ele vem escrito o nome da empresa que você está trabalhando. E até quando, né? E a sua função também, o seu cargo. Então, o H1B, caso você seja demitido, caso você, enfim, deseje mudar de emprego, você vai ter que identificar uma outra empresa americana. Que patrocínio. Você não precisa mais de todo aquele processo de tirar o H1B. Você já tem o H1B, beleza. Agora, para você trabalhar em outra empresa, você vai ter que identificar uma outra empresa que já tenha uma autorização do Departamento de Trabalho para contratar você. Você ou outra pessoa com o seu perfil. Tá? Então, você vai. A questão que você tem que entender é: isso pode levar algum tempo até você encontrar outra empresa que esteja precisando de uma pessoa para um cargo parecido, com os requerimentos parecidos aos que você tem. E com esse H1B? Normalmente as empresas multinacionais têm esses cargos já aprovados dos seus departamentos de recursos humanos. Então, algumas vagas que você vê no Monster.com, no mesmo LinkedIn, desses sites de empregos, principalmente empregos para multinacionais, você vai ver que algumas dizem lá que aceitam H1B. Então, eu diria que uma boa dica é você procurar, quando você estiver procurando empregos internacionais, você já procurar nesses motores de busca de empregos, você já procurar colocando H1B Sponsorship, que é o patrocínio. Maravilha. Elcio, e durante a estada aqui nos Estados Unidos com H1B, você, sei lá, você terá alguns dias de férias ou de folga, pode entrar e sair do país, e a sua família também, por exemplo, a sua esposa e seus filhos podem ir do Brasil e voltar? Não, sem nenhum problema. Inclusive a gente já foi algumas vezes. Eu mesmo, pelo trabalho, tenho saído com frequência e não tem absolutamente nenhum problema. E uma coisa que é perceptível é que na imigração você já recebe um tratamento diferenciado. Eles não chegam a lhe tratar, claro, como cidadão, nem como residente permanente. Você entra na mesma fila de quem vem com visto de turista, mas você percebe que eles já lhe tratam como alguém que já é um candidato a se tornar cidadão americano no futuro. Até porque tem uma empresa, né, por trás desse visto, né? Que é uma empresa americana que, na verdade, as autoridades dos Estados Unidos, elas são muito pró-negócios, né? Então, ela entende que você é um profissional que foi contratado para gerar riqueza aqui para os Estados Unidos, então eles lhe tratam de uma forma diferenciada. Não diria que é com todo carinho, mas me tratam muito bem. Normalmente na entrada lhe dão umas boas-vindas muito calorosas quando você chega com sua família. Coisa que normalmente a gente escuta muito turista quando chega nos Estados Unidos não recebe esse mesmo tratamento. Essa simpatia toda. Amigo, muito obrigado. Vamos agora continuar a nossa pescaria. Vamos lá. Obrigado por participar aqui do nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente vai ter muito prazer em responder aí. Prazer, Anderson. Obrigado pelo convite. Valeu. Grande abraço. Um abraço.